Prazer estar com os irmãos aqui. Quero agradecer ao pastor Paulo pelo convite. Sinto-me honrado, privilégio de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer também a maneira muito gentil com que ele me apresentou. Pastor Igreja de Carajás, lá no núcleo da Vara, que o ano passado eu estive em Brasília, num fórum de liderança, e lá eu fui apresentado então como pastor que ministra na selva amazônica. Eu falei na ocasião, bom, muito obrigado, você me apresentou quase como um Tarzan. Mas aquele já foi um pouquinho mais generoso, então muito obrigado. Realmente nós estamos lá, a nossa igreja ela fica na Floresta Nacional de Carajás, então eu não me sinto envergonhado de dizer que eu moro no meio da floresta mesmo, no meio da mata mesmo, né? Eu sou quase um índio, né? Ali naquela nossa terra. Ontem, dia 13, nós completamos 21 anos do Pará. Então nós somos aqui do ABC, eu sou natural de Santo André, então toda a minha vida foi em Santo André, fiz toda a minha formação aqui no ABC, constituí família aqui, casei com a dona Débora, em novembro nós tivemos 35 anos de casados. Então, uma bênção, nós estamos servindo no Pará. Tem sido um grande privilégio, um grande desafio naquela terra, que hoje eu já julgo minha terra, né? Já é minha terra por adoção e também por cidadania, né? Sou cidadão marabaense também, então tenho dupla cidadania ali no município. Agora estamos no município de Parauapebas, nome difícil, né? Parauapebas quer dizer um rio estreito e de muitas e profundo, estreito e profundo, é isso que quer dizer Parauapebas, não? Não é um rio caudaloso, não é um rio muito grande, como os rios amazônicos, vocês veem, né? Não acostumado a ver, embora a maioria deva conhecer apenas o Rio Negro e o Rio Solimões, né? Mas lá nós temos o Xingu, temos o Tapajós, né? Temos o Ariaú, são rios imensos, né? E que fazem da nossa terra um lugar bastante interessante para visitar e para conhecer. Então, é sobre isso que dá a oportunidade de conhecer o Pará. Né? Pará não tem só Belém. Quando eu falo que a pessoa do Pará, a pessoa diz, Belém do Pará. Não, eu disse que eu sou do Pará, não sou de Belém. Mas estamos ali, graças a Deus, estamos há 6 anos na igreja de Carajás e também atualmente estou presidindo a Convenção Batista de Carajás, a nossa convenção com 45 igrejas, ali em 25 cidades na nossa região. E ela é bem ampla. Quando eu falo 25 cidades, a região de Carajás cabe o ABC todinho dentro do seu espaço, cabe o estado de São Paulo dentro da nossa região, para vocês terem uma ideia da extensão territorial. Nós temos igrejas que estão a 700 quilômetros onde eu estou. 700 quilômetros você sai de São Paulo tranquilamente. Nós temos lá cidades que estão a 2.500 quilômetros de Belém. Sabe o que é 2.500 quilômetros? É o que eu viajei da minha casa até aqui. Só que eu viajei da minha casa até aqui. E lá a gente viaja esse tempo todo sem sair do estado. Graças a Deus por nós estarmos juntos nessa manhã. Estou aqui não só em férias, mas também toda a organização. A Lídia vai casar, em fevereiro, e veio encontrar um noivo aqui. Ela veio aqui estudar e eu veio de me levar um tempão, mas não leva o noivo. Eu falei, tá bom. Mas estamos felizes com isso, né? A igreja nos liderou para esse período todo. Foi muito generosa conosco, né? Então vamos completar 1 mês e meio, depois até o casamento, então serão 2 meses aí praticamente, ausentes da igreja, e ela foi muito bondosa conosco. Aliás, eu dou graças a Deus, a minha igreja é muito generosa comigo, com a minha família, muito bondosa conosco mesmo, eu dou graças a Deus. Eu sei que a igreja consumada também é uma igreja muito generosa com o seu pastor. Então a igreja não deixe de ser generosa com o seu pastor, bondosa com o seu pastor. Não porque ele seja especial, porque ele seja diferente, ou porque seja melhor que os outros, não isso. Porque ele é aquele de quem a Bíblia diz que ele é quem vela pela sua alma. Então cuide bem daquele que vela pela sua alma. Cuide bem daquele que ensina a sã doutrina para você. Cuide bem daquele que lida. Você às vezes não tem ideia das batalhas que o seu pastor enfrenta para entender
a Escritura e aplicá-la primeiro à sua vida e depois à vida de vocês, para que vocês não se percam, para que vocês não sejam levados pelo engano, pela astúcia, pela mentira que nós vivemos no nosso tempo. É uma luta muito grande, muitas vezes ele passa, o diabo querendo desviar a mente dele, querendo atrapalhar, querendo ele mesmo, as próprias paixões dele, as próprias lutas interiores que ele tem, de desviar da compreensão da palavra. Então seja bondoso com ele, seja generoso com ele. Ele é uma bênção que Deus concedeu na sua vida. Como diz Efésios, foi ele mesmo que concedeu pastores às igrejas. Ele é dádiva de Deus às igrejas. Então, cuide bem do Paulo, viu? Cuide bem do Paulo, ele é muito precioso para Deus. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Já esse ano eu vou fazer 33 anos de ministério e dou graças a Deus por ter me chamado para essa vocação, para essa jornada, para esse tempo precioso. Então, os 33 anos nessa caminhada tem sido uma grande aventura, uma grande aventura. Mas eu quero compartilhar com você um trecho da palavra de Deus esta manhã. Está no livro de Daniel, capítulo 6. Nos últimos meses em minha igreja, eu tenho dito, a minha igreja tem revisitado algumas mensagens, algumas reflexões, algumas mais antigas, outras um pouco mais recentes, e eu vou dizer aos irmãos, essa aqui é uma dessa visitação, dessa releitura, né, essa mensagem. Foi aquela parte de uma série de mensagens que eu fiz no livro de Daniel na minha igreja, então estou com esse texto aqui que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Daniel capítulo 6, diz assim, a leitura e a concluindo. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado.
Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza na compreensão da sua palavra. Uma história bastante conhecida, nossa, sobre Daniel, a sua história na Babilônia, ele e os seus amigos. A Babilônia, que era à época um grande império, ele havia, depois de conquistado o Egito, o pai de Nabucodonosor, havia se constituído então numa grande nação, um império fortemente armado, bem estabelecido naquela região. A Babilônia tinha pretensões então de dominar o mundo, como era o costume naquela época. Grandes impérios tinham mania de serem o dono do mundo. Mas, nesse texto que nós lemos, a Babilônia já havia sido conquistada pela Pérsia. Quem dominava agora já era a Pérsia, não era mais os babilônios. Estava nas mãos de Dario. Dario tinha grandes pretensões naquela época, ele queria governar toda a região. Dario tinha pretensões de conquistar a Grécia. Ele já havia feito algumas investidas na Grécia e não havia conseguido, mas estava pronto para avançar o seu império. De modo então que naquela época, Daniel e os seus amigos, que foram transportados de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia, estavam agora vivendo esse período no exílio. Nós estamos no tempo do exílio de Israel na Babilônia, um exílio que fora prometido, planejado e designado por Deus, um exílio que nós vemos relatado lá, predito inicialmente por Jeremias. Jeremias é aquele que se torna um grande pregador nesta época pré-exílica, e o final do livro de Jeremias narra a conquista, a invasão da Babilônia a Israel, particularmente a Jerusalém, e levando o povo exilado. Era costume dos babilônios fazer isso. Eles pegavam pessoas de um território, levavam para a Babilônia, principalmente aqueles que eram mais especiais, autoridades, artistas, artesãos e tudo, e passavam então a educá-los na cultura e na língua babilônica, fazendo com que eles se tornassem então babilônios. E assim então a Babilônia tinha essa ideia de expandir não só a conquista militarmente, politicamente, mas também culturalmente. Essa era a política babilônica.
Os persas eram um pouquinho diferentes, não é? Os persas já eram um pouquinho mais dóceis, digamos assim, porque os persas acabavam assimilando a cultura dos outros povos. A cultura persa era uma mistura de culturas diferentes. Enquanto os babilônios eram uma supremacia babilônica, os persas faziam uma mistura, né? Semelhante a nós aqui no Brasil. A cultura do Brasil é uma mistura, né? Onde eu moro no Pará, por exemplo, nós temos lá toda uma cultura europeia, uma cultura indígena, uma cultura negra, né? A região onde eu moro mais ainda, porque foi uma região formada por colonização. Então, o que você encontra na minha região é menos paraense. Você está no Pará, mas quase não encontra paraense, né? Você encontra gente do canto do Brasil. O paraense que é nascido lá, ele não é filho de paraense. Ele é filho de baiano, filho de cearense, filho de maranhense, mas não de paraense. Então, quando você ouve o Pará na televisão, você pergunta, lá vocês comem tacacá? Comemos, mas não é comum. Lá você come maniçoba? Comemos, mas não é comum. Tacacá, maniçoba, pato do tucupi, isso é comida paraense, da região de Belém, da região metropolitana, da região norte e nordeste do estado, eventualmente na região do Tapajós, em Santarém, também se aprecia bastante o tacacá. Por exemplo, lá na minha região, o suco de cajá, em Santarém, se você pedir suco de cajá, eles não vão saber o que é. Mas se você pedir suco de tapereba, eles vão entender plenamente o que é. E você vai poder tomar suco de tapereba, tomando o seu suco de cajá. Então, nessa região que é uma mistura, então assim era a Pérsia. E nós então temos esse texto. O livro de Daniel, ele é diferente de profetas como Jeremias, como Ezequiel, por exemplo, que prometiam, que falavam, que anunciavam de uma restauração ao reino, de uma restauração do povo, de uma restauração de Jerusalém. Eles focam bastante nisso. Ezequiel já profeta no exílio. Daniel, ele é um pouco diferente. Daniel, ele vai mostrar para nós, Deus vai se revelar a Daniel, falando agora da redenção mundial, da redenção universal. Então Deus não vai falar, olha, Israel vai ser restaurado. Ele vai dizer, olha, o mundo vai ser restaurado. Então, através das visões, onde ele apresenta a sequência de reinos trabalhando, ele vai apresentar a vinda do reino do Messias. Na imagem, no sonho de Nabucodonosor, que da estátua, aquela pequena pedra que é tirada sem auxílio de mãos e é lançada no pé da estátua e derruba toda a estátua. Depois aquela pedrinha vai crescendo, crescendo até encher toda a terra. Aquela pedrinha representando, simbolizando o reinado do Messias. Então ele vem e como esse reinado do Messias transforma toda a terra, toda a criação, redime todas as nações. Então, quando olhamos para Daniel, nós estamos aprendendo com Daniel de que não importa como a história aconteça, Deus está supervisionando a história, Deus está acompanhando a história, Deus está intervindo nessa história. E esses jovens, Daniel e os seus 3 amigos, cujas histórias são tratadas nos 6 primeiros capítulos, a outra metade já são as visões de Daniel, traz umas lições muito importantes para nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, nesse capítulo. Aqui nós encontramos Daniel na cova dos leões, um episódio bem interessante. Daniel era um dos governantes na Pérsia. Diz-nos o texto que o rei Dario pretendia tornar Daniel o regente do império. Então ele pretendia fazer isso devido ao caráter de Daniel, à integridade de Daniel. Daniel nos mostra como é que uma pessoa temente a Deus, ele passa por esses reis. Ele começa lá na Babilônia, com Nabucodonosor, passa pelo filho de Nabucodonosor, Belsazar, depois passa por Dario, depois termina em Ciro. Nós não temos relatos se Daniel chega a voltar para Jerusalém,
Mas nós temos que nesse episódio ele passou por 4 governantes e em todos os 4 governantes ele se destacou. Ele se torna uma pessoa de confiança desses governantes. Ele se torna um personagem essencial até nesses governos. E como é que a sua atuação e o seu testemunho está se tornando vivo e importante. E ele está então nesse momento por inveja, por ciúme de todos aqueles outros governantes, os sátrapas. Uma satrapia era equivalente ao que hoje a gente pode chamar de prefeitura, mais ou menos isso, né? Um governo estadual. Então o sátrapa era alguém responsável por uma determinada região, uma determinada província. Eram 120 províncias. E sobre essas 120 províncias havia 3 principais. Um desses 3 principais era Daniel. E daí eu queria colocar Daniel acima desses 3 e, portanto, acima de todos os demais. Ele passa por esse momento, ele é liberto da cova dos leões. E se nós ficarmos só aqui, nós vamos dizer: Deus é bom, porque Deus nos livra de confusão, Deus nos livra de problemas, Deus sempre nos socorre, né? Deus é sempre presente na hora da angústia, né? Como a gente lembra, e é verdade. Glória a Deus por isso. Mas algumas outras coisinhas, pelo menos 2 lições que nós queremos destacar nesse texto. A primeira está lá no verso 11. E eu quero falar então com você nessa manhã sobre uma fé que transforma ou que marca a história. Não estou certo. Uma fé que marca a história. Então, primeiro está no verso 11. Diz lá que quando sai o decreto, então Daniel, ele entra no seu quarto para orar e diz que ele fazia isso 3 vezes ao dia e diz ainda o texto que ele fazia isso costumeiramente. A primeira coisa que nós aprendemos com Daniel é que uma fé que marca a história, uma fé que influencia no seu tempo, é uma fé que faz do relacionamento com Deus o hábito na sua vida. Daniel, ele vê a crise. Claro, quando ele lê o decreto, ele se angustia, porque ele não podia mudar. Aliás, toda a história dos seus jovens é isso. Desde que ele chega na Babilônia, mudaram o nome dele, mudaram o nome dos seus amigos, oferecendo toda a comunidade babilônica. Ele diz: não, eu vou ficar com a minha. Vou ficar com a minha, porque o jeito que Deus faz é melhor do que o de vocês. E ele continua. Depois ele vê os seus 3 amigos no episódio da fornalha. E os seus 3 amigos dizendo: olha, o nosso Deus pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, a gente morre. E você, rei, vai ficar sabendo. Se Deus nos livrar, você perde. E se nós morrermos, você perde. Sempre quem ganha nessa história é o nosso Deus, porque você fica sabendo: eu vou, mas eu não vou fazer o que você está querendo, porque importa a mim ser fiel ao meu Deus do que a vocês, porque a minha vida de nada vale. Se eu desobedecer a Deus, eu perco minha vida. Então eu prefiro, digamos assim, ser um morto vivo com Deus do que um vivo morto sem Deus. Eu prefiro. E eles então seguem nessa caminhada. E mais tarde, então, nós vamos encontrar nesse episódio. Então, Daniel, ele sabe do perigo, mas Daniel, ele não perde o seu compromisso. Olha, Deus é meu amigo. Eu converso com Deus regularmente. Eu converso com Deus habitualmente. Daniel havia feito da oração o seu momento de encontro com o seu amigo, com o seu Deus. O seu momento de oração não dependia das circunstâncias. Então eu quero que você entenda que a oração e a fé de Daniel não é uma fé circunstancial, não é uma fé ocasional, é uma fé relacional. Quantas vezes nós fazemos isso? Vê um problema, aí a gente vai orar mais. Agora eu preciso orar mais, porque eu estou com um problema. Agora eu preciso ir clamar ao Senhor, porque eu estou com um problema. Agora eu preciso falar com Deus, porque eu me meti em confusão, ou alguém me meteu em confusão. Como a gente faz com o médico, né? Eu preciso procurar um médico, porque eu não estou bem. Aqui ninguém é amigo de médico.
seu problema? Não, não tem problema nenhum não. Só vem aqui falar com o senhor. E aí, como é que o senhor está? E a sua família, como é que está? Tudo bem? Eu queria encontrar o senhor para tomar um café. E alguns fazem isso. Doutor, o senhor para tomar um café lá em casa, eu vou tomar aí, pois é. Tem outra coisa que eu queria falar para o senhor. Sabe que eu estou com a dorzinha nas costas aqui? Aí o café começa a ser cobrado. Tanta gente faz isso com Deus também. Deus queria falar para o senhor, eu queria, Senhor, o senhor é tão bom, o senhor é tão maravilhoso, mas sabe, Deus, tem um negocinho que eu queria falar para o senhor, minha vida não vai bem. Quantas vezes a nossa fé não é movida por isso, ela é estimulada apenas por isso, pelos problemas e angústias de Deus, então acaba se tornando apenas um resolvedor de problema, e não um companheiro de problema, e não o Senhor da jornada, e não o dono da jornada. Claro que a situação não era simples, mas a cova dos leões era apenas mais um dos temas a respeito do qual Daniel tinha que conversar com Deus. Daniel conversava com Deus: olha, Deus, o rei me deu isso aqui para fazer, eu preciso da tua sabedoria. Por isso que o rei atestou que Daniel era um homem sábio, era um homem íntegro, era um homem honesto, porque ele seguia as orientações de Deus. Era um homem que tinha um discernimento, que Deus lhe dava discernimento. Daniel falava sobre a situação do povo no exílio. Daniel conversava sobre Jerusalém. Provavelmente Daniel lembrava do seu tempo de adoração, quando ele ia ao templo em Jerusalém, quando ele ia celebrar a Páscoa em Jerusalém. E ele conversava isso com Deus, lembrando a história do seu povo. Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, como o Senhor é bom. O Senhor fez grandes coisas na nossa vida. Eu tenho visto o Senhor agir através de toda a minha história. Convidando Deus para aquele papo, ou então aceitando o convite de Deus. Deus batendo no ombro de Daniel: Daniel, vamos conversar. E Daniel ia conversar. Daniel, acorda, eu sei que está muito cedo, mas eu queria bater um papinho com você antes de você sair do trabalho. E Deus mostra a ele a visão dos reinos do mundo, sobre a Grécia, sobre a Pérsia, sobre o que ia acontecer na história. Uma fé que marca a história, ela não pode ser circunstancial, ela não pode ser eventual, ela não pode ser emergencial. Ela precisa ser cultivada numa parceria de amizade, de relacionamento intencional profundo com Deus. Para que não sejamos movidos pela adrenalina das circunstâncias, dos problemas, das intrigas, das confusões, mas que sejamos movidos pelo nosso amor a Deus e pelo amor de Deus por nós, o que Ele sente por nós. Deus quer compartilhar o seu caráter conosco, Deus quer compartilhar a sua bondade conosco, Deus quer se revelar grande e generoso para conosco. O nosso amigo dele é missionário no sul do Amazonas, na região do Rio Madeira. Todo mês ele me manda o relatório dele, está plantando igrejas lá, já plantou 8 igrejas. E ele está treinando os pastores para essas igrejas, já tem vários deles formados. E ele está ampliando. E ele, no final do ano, ele me mandou um vídeo falando então sobre a seca. Vocês viram isso na televisão, porque foi muito severo. Porque aquela região depende muito do rio. O rio é a estrada, o rio é o meio de locomoção para eles. Eu já estive viajando em alguns rios ali da Amazônia, já estive viajando de Manaus a Maué, já estive viajando de outros locais de barco. Né? Aí era aquele tipo de mudança na cabeça, né? De perguntar assim: quantos quilômetros fica? Não é quilômetros, você conta dias de viagem, ou horas de viagem. Tá? Então, Maué são 16 horas de barco rápido, 25 horas de navio. Então eu fui de barco rápido e voltei de navio, né, de Maués a Manaus. Isso com o rio cheio. Com o rio seco demora mais. Por que demora mais? Porque o barco você dá mais volta para desviar dos bancos de areia. Né? Com o rio cheio ele passa por cima de tudo, é impressionante você estar com
navio, ele para apanhar pessoas na viagem, e você sabe que ele está parado em cima do que é uma casa. Que o livro cobre tudo. No verão, aquela casa estará lá, né, sendo habitada normalmente pelas pessoas. Mas você está vendo e está sabendo, eu estou no quintal de uma casa que está aqui, talvez uns 6 metros abaixo do nível da água. E aquele pastor irmão falando sobre a seca, e falando da dificuldade que tinha. Às vezes ele tinha que chegar com o barco num ponto e depois andar 3, 4 horas para chegar do outro lado e pegar uma canoa e sair remando. Então a viagem dele que levaria, vamos dizer, 8 horas, estava levando agora 2 dias por causa disso. Então ele tinha que dar uma volta muito grande. Ele compartilhando isso conosco, essa preocupação toda. Mas agora, ontem eu recebi o relatório dele, e ele falando que foi na seca aonde mais comunidades se abriram para ouvir o Evangelho. Porque ele orou só por causa da crise? Sim. A crise foi angustiante. Todos nós oramos por isso. Talvez aqui em São Paulo a gente não sinta muito esse drama, mas para nós, morando na região amazônica, isso é bastante complicado. Para mim, que conheço comunidades ribeirinhas, eu sei a dificuldade que é. Eu sei o que é a dificuldade de ficar sem abastecimento, que não tem como a mercadoria chegar lá, por causa do rio está seco. Então eu sei como isso também encarece os produtos. Quando você tem uma garrafa de Coca-Cola de R$10, que para nós lá é o preço, R$10, essa garrafa de Coca-Cola é para 30. Simplesmente assim, onde você vai pegar água e bebe a água e depois na seca você não consegue mais beber essa água porque ela está suja. Porque o seca, os peixes morrem e a água se estraga. Você precisa ferver essa água para beber. E você que antes andava 10 metros para lá apanhar água, agora você tem que andar 1, 2, 3 quilômetros para apanhar essa mesma água. Ele orou por essa crise, orou por essa dificuldade. Todos nós oramos. Mas a situação do trabalho não é só por isso. Ele orou dessa crise. É porque ele faz de Deus o seu companheiro. Ele é amigo de Deus na jornada. Ele está ciente de que Deus está realizando uma grande obra naquele lugar e ele faz parte disso. Ele está envolvido nisso. É como Daniel. Deus, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas na história e eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar fora disso. Por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia para manter o seu contato com Deus e não perder de vista aquilo que Deus estava realizando. Não era só para Deus tirá-lo da cova dos leões. Então aprendamos, nós precisamos sermos amigos de Deus. Fazemos da oração nosso hábito, fazemos de oração nosso ambiente da conversa com Deus e não somente esperando as crises. Uma fé que marca a história, ela não é circunstancial, ela é relacional. A segunda coisa que nós aprendemos, que está lá no final do capítulo, verso 20. Uma fé que marca a história. Ela é uma fé que inspira e encoraja outros a desejarem seguir e conhecer esse Deus. O texto nos dá conta de que Dario perdeu o sono. O rei se incomodou tanto. Ele não dormiu à noite. Ele não quis nenhuma das festas, nem dos divertimentos. Ofereceram para ele: ó, rei, o senhor não quer que a gente chame as dançarinas? O senhor não quer que a gente chame os músicos? O senhor não quer que a gente chame alguém aqui para contar histórias? O senhor não quer que a gente chame o nosso arauto para ler as crônicas do rei? Para ler as crônicas que lembram como é que o teu império foi prosperando? O senhor não quer isso? O senhor não quer que eu chame o sacerdote aqui para fazer uma oferenda, para a divindade? Daí ele falou: não quero nada, não quero fazer sozinho. Seria natural
Daniel perder o sono? Seria natural Daniel se desesperar? Óbvio, quem estava na comunhão era ele, não Dario. Mas Dario se incomoda. Dario se perturba, porque conhecia bem quem era Daniel. E chega um momento então, que é na manhã, que o rei vai desesperadamente à cova dos leões, e mal tinha chegado, ele já começa a gritar pelo nome de Daniel, já começa a chamar pelo seu amigo, e Daniel responde, e a resposta de Daniel é bem peculiar. Ele diz: vive para sempre, ó rei. Daniel diz: eu estou aqui, olha, aqueles miseráveis, aqueles sábios que me jogaram aqui, mas eu estou aqui. Deus, Ele me ajudou a vencer. Deus me libertou dos meus inimigos. Não, ele chega para o rei e diz: olha, rei, vive para sempre. Uma saudação usual, que para Daniel, no caso do rei, se tornava uma palavra de bênção. Seja bendito o teu nome, rei. Dario, você vive para sempre, porque você é o rei. Daniel estava abençoando Dario. Daniel estava reconhecendo a majestade de Dario. E por extensão, Daniel estava agradecendo a Deus por preservar a sua vida para que ele pudesse novamente encontrar Dario. Uma fé que marca a história, ela não se alegra em retribuir as injustiças. Ela não se empenha em pagar o mal com o mal. Ela não afasta nem ameaça. Ela não julga nem condena. Pelo contrário, ela inspira e encoraja. Daí você me perguntou se por acaso o meu Deus me livrou? Sim, Ele me livrou. E eu vou contar o que você não viu. Deus enviou um anjo e ele veio aqui. E eu passei a noite inteira batendo papo com o anjo. Nós nos sentamos, o anjo chegou: Daniel, deixa os gatinhos ali, vamos bater um papo aqui. E eu passei a noite inteira conversando com o anjo. E ele me falando, vamos imaginar aqui, não está na Bíblia, mas vamos imaginar. Paulo, não é nada heresia, tá? É só uma imaginação boa. Olha, Daniel, deixa eu te contar algumas coisas. O que você vai fazer quando você sair daqui? Tá? Deus tem uns planos para você que você precisa fazer quando você sair daqui. A gente vai sair da cova dos leões, você vai na pradaria, você vai conversar, você vai explicar para ele, você vai contar mais algumas visões, mais do que vai acontecer, você vai falar o rei dele. Ele te perguntou sobre algumas invasões que ele quer fazer. Então você vai lá e conta sobre essas invasões, se é o tempo dele ou não, se é bom ele fazer isso ou não, se é correto ele fazer isso ou não. Porque Daniel era alguém que interpretava as sonhos e interpretava as estações e os tempos. Então Daniel era fundamental nisso. O rei tinha um plano de guerra, ele diz: eu devo subir contra aquele exército ou não? E Daniel então ia consultar Deus sobre isso. Nós não podemos esquecer, tá? Que embora Pérsia fosse um reino pagão, ele estava servindo como instrumento de Deus, do propósito maior de Deus. Não podemos esquecer disso. Então Daniel tinha plano, Deus tinha planos para usar a Pérsia na execução de toda a sua história. E é claro que Deus tinha interesse, digamos assim, de que Dario invadisse ou não invadisse tal ou qual rei. Ele fala para Daniel: fala para Dario que vai dar ruim. Se ele for, vai dar ruim, não é melhor não. Então, fala para Dario: vai sair bem, vai ser vitorioso. Dario ia, ganhava a guerra, ficava vitorioso, celebrava tudo, e para Dario aquilo era o normal da vida. Mas Daniel sabia: olha, foi Deus, viu? Então Daniel chegava para Dario e falava: foi Deus quem fez isso, assim como ele fez com Nabucodonosor. Então, provavelmente o anjo começou essas coisas com Daniel. E Daniel então chegou: olha, Deus, o anjo veio aqui e fechou a boca dos leões para não atrapalhar o nosso papo, e eu estou aqui agora para dizer: vive ao rei, vive para sempre ao rei. Eu quero te abençoar, Dario. Você é o rei. E Dario reconhece que aqueles que estavam mais perto deles, que se diziam seus amigos, eram os menos interessados em poder viver. Eles haviam se tornado importantes e estavam se aproveitando disso. Aqui os governantes se aproveitavam de ser próximos de
barganha. Eles não entenderam esse caminho. Eles queriam os bens do império. Eles queriam a alegria do poder que daria. Eles queriam se aproveitar disso. Estou falando da Pérsia, tá? Não estou falando do Brasil, viu? Estou falando da Pérsia. Os amigos do rei como se aproveitam das suas nomeações, dos seus salários e tudo mais. Como é que eles fazem, dos seus benefícios, referente aos cargos e tudo mais. Pois bem, isso já tinha na Pérsia. E eles então se aproveitavam. E Daniel percebe isso. Daniel entende isso. Diz, olha, esse aí é o único que está interessado no meu bem, em me abençoar, no crescimento do meu império. E esse aí é que serve um Deus, e esse Deus é quem fecha a boca de leões. E o texto termina com Dario fazendo um decreto e diz, agora todos devem temer e honrar o Deus do Daniel. Uma fé de manifestação inspira outras pessoas a isso. Às vezes ela vai inspirar a raiva das pessoas. Pessoas vão nos perseguir justamente porque nós somos cristãos. Somos íntegros, somos fiéis, somos honestos, somos leais e queremos o bem das pessoas. Queremos a prosperidade das pessoas. Aquilo que Jeremias diz para o povo de Israel. More nessa cidade, habite nessa cidade, trabalhe pela prosperidade dessa cidade, porque na prosperidade dessa cidade vocês prosperarão. Então, cristãos que têm uma fé madura, uma fé firme no Senhor, não tem medo de trabalhar para que a cidade prospere, para que o outro prospere, ainda que o outro seja o seu inimigo, ainda que o outro seja o seu detrator. Ele não tem medo disso, não tem medo de dizer, vive para sempre, o Senhor te abençoe, o Senhor te envie em prosperidade, que você cresça, que você se fortaleça, que o Senhor te guarde do mal, porque Ele sabe que todas essas pessoas estão de alguma maneira dentro do grande plano de Deus, e o que mais Deus deseja é que elas sejam tocadas e alcançadas para a sua glória, para a sua vontade, para o seu querer, porque Jesus morreu por elas. Então a fé que faz história, ela se torna um elemento de inspiração, um elemento de atração para que outros possam se interessar por Deus. Ela não se alegra somente porque ela foi abençoada, porque ela foi libertada, porque ela foi curada, porque ela vai bem. Ela se alegra em convidar outros, em mostrar outros, em inspirar outros, em compartilhar da sua bênção com a vida dos outros. Ela não se esconde, ela não foge, ela não se omite. Concluindo, Daniel podia passar a sua vida na Babilônia, ele e seus amigos, lamentando a situação, talvez chorando porque eles estavam longe de Jerusalém. Ou eles podiam simplesmente caminhar como os dias se apresentavam. Bom, é isso que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que organizar o orçamento do rei. Como organizar o orçamento? Eu tenho que ir lá e orar e trazer por rei alguma revelação sobre o plano militar. Então eu vou fazer isso. Eu poderia simplesmente fazer isso. Eu poderia viver a vida nas suas andanças, na sua jornada. Como nós fazemos? A gente acorda de manhã, vai trabalhar, volta, dorme, acorda de manhã, vai trabalhar, vê os filhos crescerem. E a nossa vida segue assim, sem muitos rompantes, sem muitas... Mas Daniel entendeu que não, que a vida dele tinha um grande sentido, um grande propósito, e nós precisamos disso. Por isso que Jesus em Mateus 5 diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quem completa? Para que vejam as vossas. O mundo precisa nos ver, precisa ver a nossa fé. O mundo precisa receber o impacto da nossa fé. O mundo precisa receber a influência do nosso relacionamento com Deus e ver isso através das nossas ações e glorifiquem a Deus, porque nós estamos entre eles, assim como Daniel fez. Glorifiquem ao Deus de Daniel, porque Daniel está entre nós, porque ele permitiu Daniel entre nós, porque ele não deixou
vamos glorificar o Deus de Daniel, porque Ele sim é quem faz grandes coisas. O mundo precisa ouvir e ser impactado por uma fé assim, uma fé que não é circunstancial nem ocasional, é uma fé relacional, uma fé intencional, uma fé habitual, cultivada no dia a dia, na boa conversa com Deus, que inclui vários assuntos, que inclui ações de graças, inclui também, eventualmente, algum problema a ser resolvido, e uma fé que encoraja, que inspira, que não julga as pessoas, que não revida a maldade das pessoas ou a injustiça, não tenta explicar o problema do mal do mundo, mas apresentar uma solução. O mal tem uma origem, tem uma causa, às vezes não entendemos o porquê, mas uma coisa a gente sabe: o mal não permanecerá para sempre, mas sim o nome e a glória de Deus. O mundo precisa de igrejas assim, de cristãos assim, que não busquem a Deus somente quando estão em crise. E o mundo precisa de cristãos que se ofereçam como exemplo, como testemunho, como agentes de atração para a pessoa de Deus, para a glória de Deus. O mundo está precisando de uma fé que marca e impacta a história. Eu quero terminar só com uma frase, um pensamento de Larry Craig, no seu livro chamado Como Atravessar Problemas e Encontrar Deus. Ele diz assim: o que mais temos no tempo de hoje é o amor a si e não conhecer a Deus. Nós queremos ver o nosso problema resolvido, mas não queremos conhecer a Deus. Eu vou que quanto mais nós fazemos isso, menos conheceremos a Deus e acabaremos por perdermos a nós mesmos. Parece que se proteger e se defender é muito mais importante que adorar do que celebrar. Parece-me que sentir-se bem é muito mais importante do que ser santo. Parece-me que estar confortável é muito mais necessário do que estar cumprindo a vontade de Deus através das nossas vidas. É isso que Larry Craig discorre para nós desse livro, tão impactante, tão profundo: atravessar problemas e encontrar Deus. Que Deus nos abençoe essa fé, que ela não seja eventual, nem circunstancial, nem emergencial, nem seja relacional. Que Deus nos abençoe uma fé que dê frutos, para que as outras pessoas vejam em nós a presença do Senhor, a amizade com o Senhor, a bênção com o Senhor, e desejem conhecê-lo assim como nós o conhecemos.